E disse ao seu moço: fique aqui, e eu e meu filho vamos ali, adoraremos e voltaremos. Glória a Deus, aleluia. Ele disse o que para o filho dele? Hã? O que ele disse para o filho dele? Nós vamos, adoraremos e voltaremos. Veja a confiança de Abraão. Mas o seu filho Isaac sabia o que fazia parte de um culto de adoração ao Criador. Estava faltando diálogo. Ele olha para seu pai e diz: eu pergunto aos irmãos, em um culto de adoração pode faltar o cordeiro? Não. Não. Ainda que tenha o fogo, ainda que tenha a lenha, mas precisa estar ali o cordeiro. Aleluia, Deus. Glória a Deus. E ali Deus estando, olhando para Abraão, olhando para seu filho Isaac. E Abraão olha para seu filho Isaac e diz: Deus proverá para si um cordeiro. Não foi dois, não? Não. Um cordeiro. Glória a Deus, glória a Deus. Deus proverá para si um cordeiro. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus, Isso aleluia. é muito glorioso. Deus proverá para si um cordeiro. E eu gostaria de abrir aspas aqui, para que os irmãos observassem sempre, tenha sempre cuidado. No dia em que você for a um culto coletivo, em que você vai somar junto com os outros adoradores, o que você deve propor no seu coração é unicamente, exclusivamente a adoração ao seu Criador, porque um cordeiro, ele vai estar lá do culto aonde você está. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu pergunto aos irmãos: o cordeiro está aqui? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Assim o cordeiro? Glória a Deus. Amém? Amém. Qual sentido faria, irmão, se nós estivéssemos todos aqui e se o Cordeiro de Deus não tivesse aqui Verdade, Deus. para ser adorado, né? Ele é o objeto principal, ele é a pedra fundamental, angular, para que nós possamos apoiar toda a estrutura do nosso desejo, para podermos crescermos na graça e no seu conhecimento. Quando eu vou ao culto, que o propósito não é adorar a Cristo, então eu sairei de lá mais vazio, bem mais miserável de quando eu vim, porque eu não reconheci o Cristo, o Redentor de Israel, como Cordeiro de Deus, assim como João diz, aquele que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Mas algumas pessoas saem de casa com um propósito diferente. Não é adorar o Criador, não é ir para ouvir a palavra de Deus, mas tem um propósito diferente no coração, o qual não terá no reconhecimento do Espírito Santo e contrai sobre si uma espécie de maldição. Nos corre muitos riscos. Veja, Abraão saiu de uma terra dos Amalequitas em direção a Moriá para celebrar um culto a Deus, mas durante o caminho ele enfrentou muitos perigos, porque os inimigos de Israel eram muitos, mas ele seguiu no seu propósito. Além disso, a dor que Abraão sentia na sua alma por aquilo que Deus havia lhe pedido, humanamente isso seria difícil, mas não era impossível para Abraão oferecer o seu filho. Veja, e quando Abraão faz o altar, amarra o seu filho e coloca sobre a lenha, e quando vai imolar o seu filho, o fogo está ali, o
Isaac está deitado sobre a lenha, sobre o altar, mas o fogo só poderia ser aceso após ter se realizado a morte do cordeiro. Diga comigo, o fogo só pode ser aceso depois da morte do cordeiro. Senão, Isaac teria se queimado. O fogo só pode ser aceso depois da morte do cordeiro. Então Abraão, quando apresenta seu filho em holocausto a Deus, que pega o seu cutelo para imolar o seu filho, Deus diz a Abraão: não faças Isso. Por que não deveria fazer? Porque Abraão provou o seu amor com Deus. Diga comigo, Abraão provou o seu amor para com Deus. Por isso não faças isso. E quando Abraão ouve a voz de Deus, que ele olha para o lado, ele vê um cordeiro todo emaranhado em algum lugar ali. E Abraão fica feliz por Deus ter provido um cordeiro para Deus proveu para si um cordeiro para servir o holocausto. Então ali Abraão e Isaac adoram a Deus no Monte Moriá, junto com seu filho, imolou o cordeiro que Deus proveu para si e depois retornou para casa. Aleluia. Não é isso que fazemos?